Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqueles que eu não tive oportunidade de ver nesse nosso início de ano, pelo menos é a primeira vez que eu estou aqui neste ano, então desejar um feliz 2023, que seja um ano de muita luz, muita paz, com saúde, harmonia e, por que não, prosperidade, né? Afinal, nós estamos num mundo material, então precisamos também da prosperidade. Antes de iniciar o Evangelho da noite, eu gostaria de contar uma historinha a vocês que é bem interessante e tem a ver com a mensagem de hoje. Um homem um dia entra numa loja e ele vai se aproximando do balcão e vê ali um anjo, né, como vendedor. Ele para e pergunta para o anjo, né, o que você está fazendo aqui? Você vende alguma coisa? O anjo falou assim, dons de Deus. E ele falou, e custa caro esses dons de Deus? Ele falou, não, esses dons são dados. Aí ele falou, puxa, então eu vou querer esses dons de Deus, né? E ele, o anjo falou, tá bom, pode ver, escolhe. E ele começou a andar pela loja e ele viu jarros grandes, né, escrito fé, outros pacotes, conhecimento, outros felicidade. Ele falou, puxa, eu vou levar um monte disso. E pediu para o anjo, falou, olha, eu quero um monte de perdão de Deus. Eu quero inteligência bastante, conhecimento, eu quero caridade, amor ao próximo também bastante. Eu quero muita felicidade. E o anjo foi anotando isso, né? Conhecimento, inteligência e fé. E o anjo anotou, pegou e falou, bom, agora aguarda um pouquinho que eu vou preparar tudo isso. E foi. E o homem ali pensando, né, puxa, como é que eu vou carregar tudo isso agora, né? E, na verdade, quando o anjo volta, com vários pacotinhos que cabia na mão do homem. Aí o homem estranhou, falou, nossa, mas eu pedi tanta coisa, né? E só veio isso. Aí o anjo falou assim, é que aqui nesta loja, os dons de Deus, eles não são dados como frutos, mas sim como sementes, que é para fazermos germinar em nós. E por que eu contei essa metáfora, essa história? Porque está exatamente, é o tema da nossa mensagem, que o vento acabou. É o capítulo 26. Eu acho ele. Capítulo 26 do Evangelho, que tem por título Dar de graça o que de graça receber. E tem como subtítulos o dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo e mediunidade gratuita. Todos esses subitens, eles são desenvolvidos por Kardec. E é interessante a gente observar, né, quando no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, Jesus havia dito, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios.
Dai de graça o que de graça recebeste. Porque quando aconteceu isso, nessa passagem, Jesus chamou os seus discípulos, aqueles mais próximos, e havia dito a eles que a partir daquele momento eles poderiam, né, em cima de tudo que eles haviam recebido, eles poderiam começar a curar aqueles doentes. Eles tinham o dom de curar aqueles doentes. E tudo isso que eles receberam de graça, eles deveriam também passar de graça. Ora, se nós trouxermos para a nossa realidade, nós também recebemos todos esses dons. O primeiro dom que nós recebemos de Deus é da reencarnação. Aliás, primeiro como espíritos, mesmo que atrasados, né? E a partir de todos os séculos nós estamos num processo evolutivo. E para estarmos aqui hoje, nesta encarnação, reparem quantas coisas nós recebemos. A inteligência. Mas recebemos que nem ali naquela loja, nós recebemos uma semente. E que nós, ao longo da vida, vamos desenvolvendo. Temos que tirar proveito da nossa inteligência em trabalhos sadios, em trabalhos honestos. Sim. Recebemos saúde pela escolha que fizemos no nosso processo pré-encarnacionista. Nós escolhemos vir com este corpo, às vezes com um corpo com defeito, mas para quê? Para fazer um acerto de contas. Então até isso nós recebemos de graça. E este corpo, né, a maioria sadio, que permite ouvir, falar, ver, mãos que podem trabalhar, ajudar, tudo isso nos foi dado de graça. O livre-arbítrio que temos para ir ou não ir, fazer ou não fazer, estar nessa ou naquela doutrina, estar neste ou naquele trabalho, veja quanta coisa nesse nosso processo evolutivo nos foi dado de graça. E quantas coisas gratuitas recebemos na encarnação passada, na retrasada e assim por diante. Quanta coisa que nós já recebemos e provavelmente ainda iremos receber nesse nosso processo de evolução moral do nosso espírito, nessa nossa evolução intelectual, que a inteligência não para aqui, né? O espírito, ele é um ser inteligente que evolui. Então agora, por que nós não podemos de repente emprestar este nosso ouvido que ouve bem, para que alguém, né, venha, olha, eu estou com esse problema, né? Só o fato de você ouvir uma pessoa, você já está fazendo um ato de caridade. Você está dando de graça aquele tempo para ouvir. Da mesma forma, a facilidade que temos em falar, né? A boa dicção, ou elementos que fluem, fazem a nossa voz fluir. Por que não transmitir palavras de conforto, palavras de alento, de alívio espiritual para aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis e que precisa de uma palavrinha, às vezes, de uma frase dita que de repente pode mudar o seu ânimo, pode elevar o seu espírito, o seu padrão vibratório. Quantos momentos não podemos dar de um trabalho voluntário
Lógico, vamos também uma contribuição financeira, por que não? Mas veja quanta coisa. Nós temos um trabalho e por que não podemos ajudar uma instituição? Nós estamos no mundo material e uma instituição precisa pagar funcionários, luz, telefone, água, instalações, impostos. Então veja quanta coisa a gente pode fazer. Aqueles que têm o dom da cura, como colocado aqui, né? Por que não fazer? Por que não fazer de graça? E aí, na segunda parte, ele vem com preces pagas. E Kardec coloca que realmente isso não é uma coisa nova. Isso vem de milênios. Mas desde quando nós que já estamos num processo mais evoluído, conhecemos a doutrina, desde quando nós precisamos pagar alguém para que esse alguém seja intermediário nosso perante Deus, perante Jesus, perante o plano espiritual? O que impede nós, de repente, sentado no nosso carro, dirigindo, fazer uma prece? No nosso quarto, antes de dormir ou de manhã, quando levantamos? Um minuto no trabalho, quando vem aquela coisa, né, aquela agonia, aquele desespero, aquela bronca, aquela coisa, por que não nos ligarmos ao plano espiritual? Não. Por que eu tenho que ir num lugar que cobra para que eu seja atendido? Onde está escrito isto? Que as preces precisam ser pagas? Que se eu quiser ter um lugar no céu, eu preciso comprar um espaço, como se o céu fosse loteado. Na época de Jesus, numa entrada dele ali no templo, ele já havia visto que aquele local, ao invés de ser um local de meditação, de retiro espiritual, um local de calma, de harmonia espiritual, ali na verdade havia virado um mercado, onde se comercializava de tudo. Se comercializava as preces, se comercializava animais para sacrifícios, se comercializava metais preciosos, roupas. E ele entra, né, naquele simbolismo que a gente conhece, derrubando tudo isso. E ele expulsa aqueles vendilhões do templo, que não estavam ali em busca de amparo espiritual, amparo, né, de algo mais tranquilo para as pessoas que estavam indo ao templo. Então tem essa passagem também aqui, que é quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. E mais adiante, mais interessante, é que nós vamos encontrar aqui também, neste capítulo, um subitem, mediunidade, e vem falar sobre a mediunidade. Ora, a mediunidade é um dom que todos nós temos. A mediunidade é algo fisiológico. Alguns, mas por que eu não incorporo? Por que eu não recebo mensagens? Por que eu não falo com o mentor? Por que eu não
receba um mentor, porque cada um tem um grau de desenvolvimento mediúnico. Nenhum nem outro é melhor ou pior. Todos nós somos médicos, alguns mais desenvolvidos, outros menos. Mas que também todos nós recebemos essa mediunidade de graça e podemos, assim como a semente, né, da felicidade, da inteligência, a mediunidade também é uma semente que ela pode se aperfeiçoando, pode se desenvolvendo através dos cursos mediúnicos. E aí, a mediunidade aliada à inteligência pode ser algo fantástico, algo de muito proveito quando fazemos isso de graça, podemos ajudar os outros. Os diversos tipos de mediunidade, inclusive a mediunidade de cura. Mas isso não deve ser cobrado da mesma forma, né, que as preces, porque essa mediunidade, ela também nos foi passada, ela também nos foi dada de graça. E a importância da mediunidade, quando trabalhamos conscientemente, quando trabalhamos colocando aqui dentro a vontade de ajudar o próximo, a vontade de doar, de repartir aquilo que recebemos de graça, eu também vou dar de graça, pelo menos, um pouco daquilo que eu recebi. Então veja, aquela parábola, são de 2 autores, né? E eu achei interessante, tempo atrás, e quando caiu essa mensagem, ela caiu a escala do capítulo, eu lembrei dessa mensagem, falei, puxa, é uma boa mensagem para iniciar, porque quantos dons Deus nos dá? É inteligência, é mediunidade, é a possibilidade de fazer caridade. E tem até ali uma frase que ele diz, eu quero levar um monte de perdão de Deus. E olha, e como nós precisamos do perdão dele. E ele nos perdoa sem exigir nada em troca. Como? Nos dando oportunidade, sem cobrar nada, de voltarmos sempre em outra encarnação, sempre reencarnando, para quê? Para que possamos ter o nosso momento de evolução espiritual, evolução moral, que é o objetivo de todos os espíritos criados por Deus. Eu acho que já estamos chegando no final. Obrigado por terem me ouvido. E agora vamos envolvendo a nossa irmã Jane, para que ela traga a mensagem do mentor da noite. Seja bem-vinda, irmã. Mensagens mais importantes ao longo do Evangelho de Jesus é esta mencionada hoje. Quando o Mestre adentra um templo de oração e com tristeza e surpresa
ver aqueles mercadores vendendo a fé, amuletos, objetos, animais, explorando a fé do povo tão sofrido, expulsando os mercadores. Jesus diz que não se comercializa a fé, que Deus está no coração de cada um e não precisa de intermediários. Deus não precisa de sacrifícios, Deus não precisa de moedas de ouro, Deus não precisa de nada, apenas do coração sincero e do amor de cada filho. O Mestre rompe então esta cadeia que até então as pessoas eram escravizadas. Ele coloca Deus como um amigo, um pai fiel. Não se deve comercializar, em nome de Deus, absolutamente nada. Deus está próximo de cada filho. Deus não precisa de estátuas, nem templos, de nada. E aí, ocorreram os distúrbios, como sempre, porque aquele homem falava desta forma. Este evangelho, muito apropriado às palavras, merece uma atenção especial, porque muitas vezes, neste século, ainda encontramos este tipo de mercadoria, com uma ligação entre o homem e Deus. Uma reflexão de cada um dos irmãos, de que não se compra a fé, não se comercializa a sua ligação com Deus. Não existe pedidos? Não. Deus é o amor e a bondade. Assim como o dom da cura e o dom da mediunidade. A mediunidade em especial, porque assim como nasceu a doutrina dos Espíritos, e o primeiro livro da codificação, o livro dos Espíritos, ditado pelos Espíritos, através dos médiuns. Médiuns sinceros de coração, aprendizes também. Porque assim quis o Consolador que a doutrina fosse esclarecida e trazida à humanidade. O que seria de nós, espíritos, sem os médiuns e a sua bondade? Obviamente, o estudo é necessário. Nós sabemos que na doutrina o estudo é muito importante. Kardec se debruçou e trouxe com os Espíritos um livro dos Médiuns, que trata inteiramente sobre a mediunidade, que é um dom. Não se paga pela mediunidade. Não se pode cobrar também. Não se deve cobrar. E também, neste século,
encontramos este tipo de exploração. A mediunidade é um dom de cada um, como disse o nosso irmão. Um tempo, um presente dado pelo Pai. E aqui alcança a todos, através do estudo sério, através dos grupos, das conversas, da leitura das obras básicas da doutrina, escolas como fornecem todas as casas espíritas, como esta casa, que desenvolvem estudantes, desenvolvem médiuns para serem os voluntários e trazerem a voz dos espíritos, ajudando os irmãos em muitas tarefas. O passe, os tratamentos, as reuniões espirituais. Portanto, a mediunidade é um caminho de luz a cada um, mas de muita seriedade, e é assim que é colocado na doutrina espírita. Irmãos, nós sempre esclarecemos e sugerimos a todos o estudo tão importante, a leitura, para que cada um tenha este autoconhecimento de si, conhecimento da doutrina, o conhecimento do que está fazendo e sua missão aqui na Terra. Não vim para os sãos, disse o amado Jesus. Nós também, como espíritos, estudamos, trabalhamos, temos os nossos momentos com os nossos amigos e familiares, mas o desejo de servir é tão grande que passamos trabalhando na alegria e na felicidade. Portanto, nós agradecemos a todos por este momento em que podemos nos dirigir aos irmãos com palavras simples e humildes, mas palavras que estão em nossos corações. Desejamos muita paz a todos. Obrigado pelas palavras, irmãos, e seja sempre bem-vindo a esta casa. Neste momento, para aqueles que se sentirem à vontade de fechar os olhos, e vamos reforçando a nossa sintonia com o plano espiritual maior, e vamos doar também um pouco de nós em forma de vibração para o nosso planeta tão conturbado, para o nosso país, Brasil, que vive ainda momentos difíceis, para aqueles irmãozinhos doentes, aqueles irmãos que estão nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos manicômios, pedindo que a corrente médica do Dr. Berlera de Menezes possa ajudá-los no reequilíbrio físico, mental e espiritual.
Vamos orar por todos aqueles irmãozinhos desempregados, desamparados, abandonados, desiludidos da vida, que eles possam receber todo o amparo do plano espiritual através da nossa vibração positiva. Pedimos ainda a fluidificação das águas, que nela possa conter tudo aquilo que necessitarmos para o reequilíbrio físico e espiritual. Neste momento, vamos invocar esses irmãos de luz para que se derrame sobre todos nós o passe coletivo. Obrigado à espiritualidade maior que nos envolveu esta noite. Gratidão a Bezerra de Menezes, mentor desta casa. E nos despedimos, Jesus, em vosso nome, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos todos em paz.